fiscal, né? Eu acho que esse é outro ponto também negativo e que tem afetado o preço. Você pegar a taxa de juros de 10 anos, desde novembro, ela abriu em todos os principais países, né? Cerca de 20 a 40 bips, dependendo da geografia, com exceção de China, que caiu 50. A China realmente está num mundo paralelo, né? A renda fixa chinesa ainda acabou sendo um grande investimento, mas o resto do mundo tem alta. Teve esse destaque principal do Reino Unido. O Reino Unido voltou a ter essa relação, os ativos no Reino Unido voltaram a ter um comportamento meio mercados emergentes, né? Assim, incerteza sobre a política fiscal, levando a uma abertura da taxa de juros e uma depreciação da moeda. Exatamente o que aconteceu lá em 2022, né, quando a então primeira-ministra Liz Truss anunciou um pacote fiscal mal desenhado, o mercado se estressou muito, acabou até perdendo o cargo, e agora a gente está vendo uma situação parecida, né? O juro abrindo muito e o pound caindo, muito nessa esteira do anúncio também de um novo orçamento que aconteceu, acho que há 2 meses, a gente até citou aqui na live, que é um orçamento que aumenta muito o tamanho do governo na economia, né? E agora o mercado está reagindo mal, porque vai ter que se financiar. Por mais que tenha aumento de impostos, isso não vai ser bom para o crescimento econômico. O mercado está punindo esse tipo de coisa. Só para explicar por que isso é comportamento de mercados emergentes, né? Porque normalmente no mundo desenvolvido que a dívida é considerada risk-free, os juros abrem quando a economia está crescendo, quando as coisas estão saudáveis, normalmente sua moeda está valorizando nesse momento, né? Diferente do Brasil essa lógica e então os juros abrir com a moeda desvalorizando é realmente o mercado querendo fugir do teu país. Aconteceu no Brasil em dezembro também, mas é mais normal aqui em mercados emergentes. Mas para a Inglaterra isso é uma coisa que, né, é um alerta. Assim. Os Estados Unidos os juros estão abrindo também, mas com dólar forte, né, com expectativa de crescimento melhor, etc. Para mim, esse gráfico, essa tabela da direita, né, que a gente fez esse heat map para emergentes desenvolvidos, ele mostra como a situação fiscal no mundo ela é ruim e como esse ainda é o legado da pandemia que não foi endereçado. Tá? Porque a inflação, de certa forma, o juro normalizou, mas a política fiscal não. Então, se você pegar entre 15 e 19, você dá para ver que o mapa de cor ele é mais verdinho, né? Esse verdinho é meio que o normal, né? Sempre tem um pouco de déficit. Tirando a Alemanha, que teve superávit, a Alemanha é realmente um caso à parte. Mas eram situações assim, meio confortáveis, tirando um país ou outro, né? Por exemplo, Brasil e Argentina já rodavam com níveis de déficit elevados antes da pandemia. Teve a pandemia, todo mundo piorou, só que de lá para cá, poucos países voltaram a déficits fiscais parecidos com pré-pandemia. Talvez Austrália, Canadá, Alemanha, nem a Alemanha, né? A Alemanha ainda tem um déficit, mas ok. Mas a maioria do mapinha é vermelho. Então, esse é um problema que está perdurando já há 4 anos, talvez vai ter o 5º ano. Isso que o vermelho está bem leniente, né? -3 ainda é verde aqui, né? Então o vermelho é bem a gente ruim. Teve uma discussão ampla sobre o mapa de cor, mas a gente tentou fazer um mapa que você sugeriu, mas não ficou legal. Então a gente preferiu manter assim. O verde é o que era antes da pandemia, o vermelho como piorou. Mas assim, a gente vai para um 5º ano de política fiscal expansionista no mundo e a capacidade de financiamento vai ficando limitada, né? E daí a taxa de juros vai subindo, o term premium vai subindo. E esse talvez seja o problema nos mais difíceis de resolver, né? Porque depende de uma coesão da sociedade. A França que o diga, que não consegue fazer ajuste. O Brasil também está passando por dificuldade. O Reino Unido foi na direção oposta. O Trump vai apostar num modo de eficiência do gasto do que cortes de gasto. Então, esse é um problema, acho, mais latente. Tá? Esse aqui vai perdurar por mais tempo. E preocupa. E, por fim, esse tema da desglobalização. Né? Antes de entrar nisso, só para deixar claro que é diferente, a gente está falando de juros curto com juros longo. Né? Tem duas coisas diferentes acontecendo. Primeiro, esse ponto de inflação e o Fed cortar ou não cortar. Segundo, é o fiscal e o juros está abrindo na ponta longa por causa desse, ou né, talvez por causa desse medo aqui do fiscal. Então, acho que são 2 problemas meio relacionados que impactam ativos também. Né? Você tem menos corte no Fed, melhor você deixar o seu dinheiro em caixa, né, do que na alternativa. E se o juro longo está abrindo também para os grandes alocadores, você pode, né, ficar 30 anos ganhando 5% em dólar sem risco, em teoria. Né? Talvez, né, você limita o que você botaria em ativo de risco. Então, são 2 coisas diferentes, mas se conversam.